Eleitores franceses voltaram às urnas hoje para o segundo turno das eleições legislativas do país. Está em jogo a maioria no parlamento e, consequentemente, qual grupo político vai indicar o primeiro-ministro da França. O partido de direita, Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen e que poderia indicar Jordan Bardella para o cargo de primeiro-ministro, não deve conquistar a maioria absoluta dos assentos, segundo as pesquisas recentes. No entanto, é esperado que a direita e os aliados podem conquistar entre 210 e 240 vagas na Assembleia Nacional, que é um número muito significativo. Já a Nova Frente Popular, coligação de esquerda, deve garantir entre 170 e 200 vagas. E para a gente falar mais sobre as eleições para o cargo de primeiro-ministro na França, eu converso agora com Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao Hora News. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor, indo além do tiro no pé que o presidente Emmanuel Macron tenha possivelmente dado aí quando convocou essas eleições, eu quero te pedir para trazer para a gente quais os possíveis cenários que se desenham agora com as eleições de hoje e também os impactos, caso a extrema-direita tenha... Favorável a uma lógica republicana na França. Vamos lá, né? A gente tem alguns números que são bem interessantes. A Marine Le Pen chegou, quando a eleição do domingo passado terminou, né? Apenas 76 deputados tinham sido escolhidos. São 577. Na prática, então, eram 501 para serem escolhidos. Nestes, Renato, nada menos de 297 distritos, quase 300, dos 500 em jogo, quase 300 deles tinham um candidato da Le Pen em primeiro lugar. Ou seja, se os outros partidos se dividissem, a Le Pen levaria de enxurrada isso. Foi exatamente isso que a política de Macron conseguiu. Macron conseguiu fazer uma aproximação com a frente da esquerda e ele de centro-direita para isolar esse medo. Na verdade, quando nós olhamos para isso, a gente observa que praticamente dos 300 e quase 310 distritos que não, de alguma forma, estavam com 3 candidatos, sobrou menos de 80. Quando nós olhamos para isso, o que a gente observa é que a política de conciliação entre centro-direita e esquerda, para evitar Marine Le Pen, deu certo. Os números vocês acabou de dizer. Ela precisa de 289, dividir 577 por 2, ela precisa de 289. Ela vai ter no máximo 230, no máximo 240. Bem longe disso. Em outras palavras, o risco maior de uma assembleia na França dominada pela extrema-direita parece ter sido contido. Agora vem o próximo passo. Como é que governa? Este é o ponto. A nova direita, de alguma forma, vai tentar bloquear medidas e vai jogar o seu peso para facilitar esse bloqueio. A centro-esquerda com a centro-direita, a esquerda com a centro-direita, talvez consiga montar um gabinete, mas ele será decidido caso a caso, ou seja, não haverá uma política de governo. Não estão errados os analistas que antecipam, na França e fora dela, pelo menos um ano de forte instabilidade. Por que essa marca? Porque é bastante provável que, com uma forte instabilidade política, como permite a Constituição, daqui a um ano, em junho do ano que vem, Macron convoque uma nova eleição, porque ele tem mandato até 2027. Então, ele prepararia, de alguma forma, uma estrutura política para o que será o grande teste. Quem enfrentará Marine Le Pen nas eleições presidenciais em 2027? Esse é o teste. A França, hoje, não tem nenhuma dúvida que a extrema-direita é um fenômeno crescente politicamente. É este o grande fantasma. O fantasma é, agora pode ter dado certo, segurar. Será que vai dar certo em 2027? É preciso preparar esse processo. A política francesa está dando vamos dizer desta forma, um sinal do que será a política nos outros países europeus ao longo dos próximos meses e anos.
Professor, e aí tem um ponto que vale a gente destacar sobre o dia de votação de hoje, que é a quantidade de franceses, né, que foi votar. Sim. Foi a maior participação dos últimos 40 anos, uma participação, inclusive, parecida com as de eleições presidenciais, né? Isso mostra também uma resistência dos franceses ao avanço da extrema-direita no país? O radicalismo, ele assusta e acaba levando as pessoas às urnas? Não há dúvida nenhuma. Primeiro de tudo, as pessoas estão vivendo uma situação curiosa na França, que são uma sequência de medos, Renato. Né? Não é só o medo do imigrante, ele tem medo do que virá politicamente, economicamente. Ele sabe perfeitamente que o PIB da França não cresceu aquilo que ele imaginava. A França, em 2022, cresceu 2,5%. Em 2023, já cresceu 0,9%. E este ano aqui, o Fundo Monetário Internacional antecipa 0,8% para a França. Sem crescimento econômico, não há grande melhoria de salário, não há avanço, inclusive, para enfrentar o desemprego. A situação econômica não fica favorável. É este o medo. O medo que tipo de gestão política nós teremos para essa crise econômica. Vamos dizer desta forma, há uma tentação, sabe, Renato, de deixar experimentar a extrema-direita, que nunca foi governo. Portanto, pode prometer qualquer coisa. A realidade, de alguma forma, é evitar essa tentação. O medo é da inflação. E, é claro, o medo é, de algum modo, tudo que cerca o crescimento econômico europeu. É instável? É instável. Mas, de algum modo, se a França optasse pela política de Le Pen, provavelmente a Europa estaria em risco. Não nos esqueçamos que França e Alemanha são as duas locomotivas da União Europeia. Se a França claudica, de alguma forma ela vai levar a ideia de União Europeia para uma situação difícil. E aí sim, nós teríamos uma situação bem complicada para o eleitorado francês. Então, entre os motivos que levaram os franceses a abrir espaço aí para uma opção de extrema-direita no país, o senhor considera algumas questões sociais também que o país vem enfrentando, como o aumento de desemprego, por exemplo? Ah, sim, Renata. De alguma forma, quando nós olhamos para vamos dizer desta forma, né? Para esta atenção que o eleitorado francês deu à extrema-direita, nós temos que entender o que aconteceu nos últimos anos na França, né? Não foi só a pandemia foi um dos problemas que obrigou o governo francês a fazer fortes investimentos para manter a sociedade, forte déficit público mesmo, ou seja, gastar mais do que arrecada. Renata, quando nós falamos de déficit público, a França é um dos países mais endividados da Europa. 5,5% do PIB de déficit público. Para a gente entender o que isso significa, veja a briga que nós temos aqui com o ministro Haddad, que quer zero. E já é isso. Né? Como qualquer dona de casa, déficit público quer dizer gastar mais do que arrecada. Põe a mão na cabeça. A França já está a 5,5%. Para enfrentar essa crise dos 2 anos, do próximo ano, implicaria em gastar mais recursos do Estado, aumentar esse déficit público. Esta é a questão. Marine Le Pen não olha para o déficit público como um problema, quer aumentar o déficit público, porque a França já levou um puxão de orelha da União Europeia, que só admite até 3% de déficit público. A França está quase no dobro. Se a França aumentar muito o seu déficit público, a União Europeia vai puni-la. Olha que situação. Então, e veja bem, ninguém acredita que Marine Le Pen vai manter os laços europeus. Todo mundo tem dúvidas sobre isso. Professor, agora a gente tem aqui a informação de um momento que as projeções já estão indicando aí as primeiras projeções, vitória da Frente Popular de Esquerda sem maioria absoluta na França. Queria que o senhor avaliasse para a gente esses primeiros resultados se desenhando aí, de que forma que o senhor vê esse resultado nesse momento, preliminar, né? Lembrando que o resultado oficial mesmo ele é divulgado no domingo, né? No domingo, mais tarde, perdão. Mais tarde. Renata, não é uma surpresa, né? Porque se nós olharmos para os números do domingo passado, se 297, quase 300 municípios
a direita, a extrema-direita estava na frente, olha que coisa curiosa que você comentou. 159 desses municípios, a esquerda estava em primeiro lugar. Com as políticas de adesão de quem estava em terceiro ceder, é bastante provável que o número de distritos que a esquerda teve um candidato fortalecido pela centro-direita aumentou. O que é que isso sinaliza? É bastante provável que um governo de coabitação na França hoje se dê entre Macron e a esquerda. Nós todos sabemos que, de alguma forma, Macron não gosta, não aceita os princípios da chamada França insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, que é uma extrema esquerda, uma esquerda mais agressiva, não uma esquerda de centro. Essa ideia sinaliza a instabilidade política não pela direita, pela esquerda. Se você me permite um vaticínio, uma previsão, eu te diria que uma possível coalizão com um primeiro-ministro de esquerda e um presidente Macron no Eliseu sinalizará crise política forte, tão forte quanto seria com a extrema-direita. E a probabilidade de que dentro de um ano nós teremos eleições. Professor, mas durante esse ano, como é que fica a política na França? Instável, jogada caso a caso. É bastante provável que a inflação aumente e é bastante provável que uma crise econômica se acelere na França. Professor, enquanto o senhor falava, a gente foi acompanhando imagens ao vivo de Paris, a gente já viu alguma movimentação ali, as pessoas se concentrando ali na rua, tinha inclusive manifestação marcada para hoje, a polícia francesa chegou a proibir, a gente teve um período de campanha muito violento, né? Mais de 50 casos de agressões físicas a candidatos registrados. O que é esperado do clima no país hoje com o resultado dessas eleições? Olha, Renata, esse é o problema, né? Foram 53 agressões, inclusive a porta-voz do governo Proevite, ela foi agredida e provocou isso no subúrbio de Paris. E isso provocou uma reunião das forças políticas dizendo, olha, isso não é jeito de fazer política na França, nunca foi. Só que você já mencionou, foram 53 candidatos agredidos. A polarização saiu da polarização política e avançou um degrau. Esse degrau, ele é sempre favorável à extrema-direita. Sempre. Quando nós estamos rompendo as normas civilizadas de fazer política, os extremos ganham. É nesse contexto, eu insisto, é nesse contexto em que a polarização fica mais forte que a gente... De alguma forma, muitos analistas temem um crescimento da posição de extrema-direita para as eleições presidenciais. A BBC hoje fez uma matéria muito curiosa e muito importante, dizendo que ainda não chegou a hora de Le Pen, mas, abre aspas, entre aspas, será breve. Esse é o ponto. Se nós deixarmos a polarização aumentar, as agressões aumentarem, quem leva é a extrema-direita. Porque a extrema-direita propõe exatamente um governo de silêncio. Ela propõe um governo de forte pressão sobre os grupos opositores. As pessoas podem tender a aceitar essa pressão em nome de pararem as agressões. Independentemente do resultado, já é fato, né? A força da extrema-direita, o avanço da extrema-direita na Europa e no mundo, isso já é um fato, né, professor? A gente está falando desse cenário de violência, desse clima todo de tensão previsto no país, professor, e a gente sabe que isso não passa de uma hora para outra, né? A França fervilhando e a gente na contagem regressiva para as Olimpíadas de Paris. Já há, inclusive, a previsão de reforço do policiamento por conta de toda essa tensão. Então, uma tensão muito grande num momento muito importante em que o mundo inteiro vai estar olhando para o país, né? Exatamente. Vocês fizeram uma matéria muito interessante alguns minutos atrás, mostrando que o número de pessoas morando nas ruas, de 110 mil para 330 mil no último ano, e que a polícia, exatamente porque a Olimpíada quer, de alguma forma, deixar as ruas abertas e retira as pessoas. A tensão aumenta. Eu insisto,
tensão significa voto para a extrema-direita. Quanto mais tensionar o ambiente, mais voto a extrema-direita tem. Isso é uma receita mundial. Então, de algum modo, e é por isso mesmo que há um dos principais pontos do programa da extrema-direita é a pressão sobre os imigrantes. Isso é falso, Renato. A gente precisa olhar os números. Números são chatos, mas ajudam. Quando nós olhamos os números, a gente vê que é uma falsa questão os imigrantes. Os imigrantes na França representam pouco mais de 8% dos 68 milhões de franceses. Eles estão muito longe de serem o maior problema. O problema não é esse. Ao contrário, os imigrantes chegam barateando força de trabalho e, de alguma forma, facilitando o crescimento econômico. Não é por aí, mas eles se prestam exatamente para vender medo. Olha, francês, você está perdendo o seu emprego, não é porque você não está treinado, não é porque você não tem formação universitária, não é porque nós temos uma economia digitalizada, não é porque nós temos startups lançando novos investimentos e os investimentos anteriores em indústria que com grande intensividade de mão de obra fica para trás. Não é nada disso, a culpa é do imigrante. É fácil fazer essa explicação e essa explicação gera tensão. A tua pergunta sobre a Olimpíada é ótima, porque a Olimpíada, de alguma forma, escancara o drama real da sociedade francesa, que, num período de Olimpíada, gostaria que o mundo não visse. Só que ele está muito presente, como a reportagem de vocês mostrou. Professor, o senhor está mostrando aí para a gente como é que essas eleições legislativas vão abrir uma nova era na política da França e isso, é claro, tem um impacto em toda a Europa, tem um impacto no mundo inteiro. Esse fortalecimento da direita radical na França, ele pode ter um efeito cascata no resto da Europa? E trazendo a situação aqui para o Brasil, que tem uma relação muito próxima ao governo francês, né? O presidente Lula tem uma relação muito amistosa com Emmanuel Macron. Quais os impactos do resultado dessas eleições na França por aqui no Brasil? O primeiro desses impactos, sem dúvida nenhuma, está na mais importante eleição desse ano. Não adianta nós escondermos esse fato, que é a eleição de 5 de novembro nos Estados Unidos. Uma vitória expressiva da extrema-direita na França, que tem toda uma simbologia política, iluminismo político, tudo aquilo que representa a França, de alguma forma isso vai incentivar certas posições mais radicalizadas pelo mundo, a começar nos Estados Unidos. Se nós olharmos para isso, nós vamos perceber uma coisa curiosa, Renato. Se nós olhamos o programa político da Reunião Nacional de Le Pen, nós vamos ver que ele é o mesmo programa em todos os países. Vou dar um exemplo concreto. Quando nós olhamos lembra o debate entre Biden e Trump? Lembra a pressão de Trump sobre Biden falando dos imigrantes? Quando a gente fala de imigrantes nos Estados Unidos, também os números ajudam a gente a entender como é um problema menor. A imigração nos Estados Unidos é um país de 330 milhões de habitantes, os imigrantes representam 18 milhões, esses imigrantes ilegais que chegam. É uma quantia muito pequena no tamanho dos Estados Unidos, mas vira um problema. Quando nós olhamos para isso, o programa político de Trump insiste com imigração, proteção comercial, cultura, principalmente com costumes, e guerra da Ucrânia. Se você olhar para isso, você vai ver que esses mesmos itens, imigração, protecionismo comercial, questão de costumes e a guerra da Ucrânia, está presente em todos os ideários políticos, todos. É nesse sentido, quando você faz um crescimento político muito forte da direita na França, que é uma das duas locomotivas europeias, isto vai influenciar o seu vizinho primeiro, não há dúvida alguma. Isso vai influenciar a Alemanha e depois vai influenciar um efeito cascata outros países europeus, até cruzar o Atlântico. A tua pergunta, isso pode chegar ao Brasil? Sem dúvida nenhuma. Isso pode chegar à Austrália, isso pode chegar ao Japão, isso pode chegar ao Irã. Nós vimos que no Irã, o candidato de extrema-direita surpreendeu o candidato Ayatollah, ficou na frente dele. É verdade que no Irã o reformista ganhou,
é um sinal, mas, de alguma forma, até no Irã, a extrema-direita avançou. Professor Leonardo Trevisan, é sempre uma honra ter o senhor aqui com a gente, com todo o seu conhecimento, sua didática, nos ajudando a entender a complexidade, as peculiaridades da política internacional e, é claro, todos os impactos que vêm aqui para a gente no Brasil também. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu é que agradeço o convite e as perguntas interessantes que nos fazem a todos pensarem. Muito obrigado por tudo isso. Obrigada, Boa tarde professor. a todos. Uma ótima tarde.